Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. Agradeço a presença de vocês e hoje a gente vai ter a honra de receber a professora Letícia de Oliveira. A professora Letícia é a professora titular aí da Universidade Federal Fluminense. Ela trabalha com assuntos de grande relevância nesse momento da pandemia, que é a questão do impacto de diversas atividades e situações no sexo feminino. Ela vai falar hoje sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na produtividade de cientistas, mas vai dar uma passada geral, né, e maior sobre essa situação que a gente vive e as mudanças que a gente pretende para um mundo mais justo e mais equânime, né? Então, eu agradeço a professora Letícia pela presença e peço que as pessoas que estão aqui participando ao vivo, que mandem suas perguntas pelo chat, e ao final nós teremos essa oportunidade de discutir as perguntas, e essa apresentação vai ficar gravada no canal do YouTube da pós-graduação. Obrigado, professora Letícia, bom dia. Bom dia, obrigada. Eu queria começar agradecendo o convite, é sempre um prazer falar sobre esse assunto, né? E agradeço ao Cláudio, a Cris, pelo convite para estar conversando com vocês hoje. Então, eu preparei uma apresentação, vocês estão vendo o título aqui, né? O impacto da Covid-19 na produtividade de cientistas. Mas eu vou, na verdade, fazer um panorama de antes, né, anterior à pandemia, e um panorama, né, com a chegada da pandemia, tá? Então, eu sou Letícia de Oliveira, como o Cláudio já apresentou, e eu coordeno, junto com a professora Karen Calaza, um grupo de trabalho Mulheres na Ciência, aqui na UF, e também faço parte do movimento Parenting Science, que eu vou falar bastante para vocês sobre isso hoje, tá? Então, eu peço até desculpa para quem já viu minha apresentação outras vezes, que eu vou passar algumas coisas repetidas, mas eu vou passar mais rápido, né? Então, vamos começar falando do cenário anterior à pandemia, o que acontecia com a questão de gênero na ciência antes da pandemia, e aí passando um panorama um pouco mais geral, antes de ir para a ciência, né, quais foram os direitos alcançados pelas mulheres brasileiras e quando, só para a gente lembrar, fazer uma recordação rápida disso, né? Então, quando eu dava essa palestra, no tempo que a gente podia ter interação, eu fazia essas perguntas para as pessoas e perguntava, né, quando a mulher conseguiu o direito de votar, então, 1932, quando uma mulher casada poderia abrir conta em banco e escolher uma profissão sem autorização do marido, né, que isso ainda choca algumas pessoas, mas até essa data, as mulheres precisavam da permissão do marido para abrir uma conta no banco, por exemplo. Isso mudou em 1962. Quando a falta de virgindade deixa de ser motivo para anulação do casamento, então até essa data o homem poderia anular o casamento por esse motivo, né? Que ridículo, né, hoje em dia. Pasmem vocês, 2002. E até quando uma mulher poderia ser deserdada por ser considerada desonesta. Então os pais, né, poderiam simplesmente usar esse argumento para deserdar alguém. É desonesta, né? Isso mudou também em 2002. E só em 2015 a mãe tem o mesmo direito do pai para registrar seu filho no cartório, porque até essa data a prerrogativa, os primeiros 15 dias, a prerrogativa de registro era do pai. Caso o pai não o fizesse, aí sim a mãe poderia registrar o filho. Então, isso só para mostrar a vocês que várias conquistas nossas são recentes, e as conquistas recentes, elas preocupam porque às vezes elas não estão firmes o suficiente, né? Elas são facilmente retiradas. Isso é pior ainda se a gente vai olhar outros locais do mundo, né? Arábia Saudita, até essa data que eu vou mostrar para vocês. As mulheres precisavam de um aval, de uma autorização de um guardião masculino para andar, simplesmente para viajarem sozinhas, né? Isso mudou em 1º de agosto de 2019. Então, a situação das mulheres no mundo e no Brasil ainda é bastante complicada, né? Eu sempre gosto de lembrar que para que a gente estivesse aqui hoje, muitas mulheres lutaram, muitas mulheres foram presas, né? Sacrificaram suas vidas, a gente tem vários exemplos disso. Atualmente as diferenças continuam, né? 30%, são os dados do IBGE, é aproximadamente quantos homens ganham em média mais do que as mulheres para ocupar o mesmo cargo. E também, né, a divisão sexual do trabalho, isso é bem estudado e bem descrito. As mulheres gastam mais do que o dobro de horas em atividades domésticas, né, de cuidados com os filhos e com a casa. Existem até levantamentos de que isso seria mais ou menos US$ 1 trilhão por ano
de atividade não remunerada, não paga, né, para as mulheres nesse serviço. Então, assim, inclusive isso envolve uma questão financeira importante. O Fórum Econômico Mundial, ele faz relatórios com uma certa periodicidade, e é interessante porque ele analisa, né, essa questão da equidade de gênero em 4 aspectos principais: acesso à educação, saúde, empoderamento político, né, e equidade no mundo do trabalho. Vejam vocês, eles analisam 149 países, o Brasil está em 95º, caiu 5 posições no último relatório de 2018, e para alguns parâmetros, né, em média, quer dizer, para o Brasil pode ser que seja até pior, nós vamos levar 202 anos para atingir a equidade, né? Então, eu sempre falo nas palestras, é muito tempo, nós não temos esse tempo para esperar, e lembrando que isso é um cenário anterior à pandemia, né? Como a gente vai ver hoje, a pandemia certamente vai deixar esse cenário ainda mais grave, então, mais necessidade de ações concretas a gente precisa ter, né, após a pandemia. Na ciência, para passar um panorama rápido, nós temos várias questões, mas 2 principais. O que a gente chama de segregação vertical, que é a baixa representação em posições de destaque e liderança, então as mulheres não estão no topo, como eu vou mostrar para vocês, e uma baixa representação nas áreas exatas e tecnológicas, basta entrar numa aula da ciência da computação, por exemplo, na UF, vocês vão observar que tem pouquíssimas mulheres assistindo, né? Então a gente ainda tem essas 2 questões. Essa ausência de mulheres no topo é chamado de segregação vertical ou efeito tesoura, né? Muitos de vocês já viram isso nas minhas palestras. Então, aqui no eixo Y a gente tem o percentual por gênero, e aqui é uma carreira hipotética, né? Graduação, mestrado, doutorado, professor nível 1, 2, 3, até professor titular, por exemplo. O que a gente observa? E isso não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno do mundo todo, né? Há um aumento no percentual de homens, né, com o avançar da carreira, enquanto ocorre uma diminuição do percentual de mulheres, mais ou menos 80% para 20%. Por isso que é chamado efeito tesoura, porque na graduação você até tem um predomínio de mulheres, mas isso vai mudando quando a gente vai chegando no topo, né? E bem interessante comentar que isso acontece não só na academia, na universidade, na ciência, mas também nas empresas. Quanto mais alto o cargo, menor o percentual de mulheres, e na política isso é bastante sério. É um fenômeno também mundial, mas aqui no Brasil em particular, nós temos uma baixíssima representação feminina no Congresso, no Senado, na Câmara, né? Então, assim, isso é bem preocupante, porque as decisões, inclusive sobre a vida das mulheres, né, políticas reprodutivas, etc., são tomadas por homens em grande parte. Então, é um quadro bastante preocupante. Esse trabalho está publicado agora como um pré-print, depositado como um pré-print. É um trabalho bem interessante. Eu fui da banca de doutorado da Roberta. A Roberta é funcionária da CAPES e foi orientada pela professora Márcia Barbosa, que talvez você já tenha ouvido falar. Ela é um ícone, a professora Márcia Barbosa é um ícone nessa questão das mulheres no Brasil, né? E a Roberta, por ser funcionária da CAPES, teve acesso a literalmente milhares de dados. Então, vejam vocês que ela conseguiu fazer um mapeamento muito bem feito desse efeito tesoura aqui no Brasil, tá? Então, a gente começa aqui nesses aspectos que ela chamou de mais técnicos, e a gente vê que tem até um predomínio de mulheres, 57%, 53% na graduação e na pós-graduação, e isso vai caindo quando a gente vai olhando para coordenador de curso de pós-graduação, né, para bolsistas do CNPq, membros dos comitês assessores do CNPq, isso vai caindo, e aí quando a gente vai para aspectos mais políticos, relacionados à ciência, aí o quadro vai ficando drástico, né? Observem vocês que, por exemplo, a gente nunca teve uma mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências, apesar da Academia Brasileira de Ciências já ter mais de 100 anos, né? Nem presidente do CNPq, não tivemos nenhuma mulher, nem como ministro da Ciência e Tecnologia, são instituições que têm dezenas de anos, né? Então, vejam vocês como o efeito tesoura, ele é bastante marcante no Brasil. Aqui é um dado também da Roberta, mostrando que para as bolsistas de produtividade, para todos os níveis, né, vejam aqui, de 2005 a 2015, 2 coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, é o baixo número, principalmente para as bolsistas 1A, fica por torno ali de 20 e poucos, 25%, só de mulheres, né? Mas o que mais eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a variação é mínima, tá? Se a gente olhar de 2005 para 2015, vejam que tem quase um platô em todos os níveis.
o que significa que nós não estamos sendo eficientes em mudar o cenário, tá? Isso é bem preocupante. Em termos de publicações, né, que obviamente é uma questão crucial, né, na equidade de gênero na ciência, acabou de sair um relatório que eu recomendo todos vocês que leiam, que é o relatório da Elsevier, né, o segundo relatório, saiu agora em março de 2020, então ele é interessante porque ele é bem anterior um pouco à pandemia, e mostra algumas coisas. O relatório é muito bom, né, diferente do primeiro, o primeiro eu não gostei muito, mas esse eu achei excelente. Então, o que que ele mostra? Primeiro que ele deixa mais claro qual foi a metodologia que eles usaram, então aqui pegando o caso do Brasil, vejam vocês, 50 significa o dado de levantamento que eles fizeram de 99 a 2003, tá? É o quadradinho. E aqui de 2014 a 2018. E aqui é o número de mulheres para cada 100 homens que publicam. Então, de 99 a 2003, nós tínhamos em média 50 mulheres publicando para cada 100 homens. Tá? Então, não é que as mulheres produziam metade da ciência no Brasil, como foi divulgado. Nós tínhamos 50 mulheres autoras para cada 100 homens. Isso melhorou, mas vejam vocês, nós já estamos em 80 mulheres para cada 100 homens, mas está longe da equidade ainda, tá? Olhando todos os países, vocês vejam que a Argentina está muito bem, Portugal, né, já está chegando, deu um salto grande aqui, o Japão está muito mal em equidade de gênero, isso só em termos de ter números iguais de autores, masculinos e femininos, né? Não estamos nem falando de outras questões. Sendo justa, o relatório ele dá uma distribuição por área também, então vocês vão ver que, na verdade, se a gente for olhar ciências da saúde biológicas, a gente já chegou nessa equidade, esse resultado aqui no Brasil ele é muito puxado pelas áreas exatas e tecnológicas, tá? Mas a gente está só falando de ter números iguais de autores. Esse trabalho de 2014, que foi publicado na PLOS ONE, na Current Biology, desculpa, é bem interessante que eles usam metodologia de machine learning para predizer quais os fatores são importantes para um pesquisador se tornar, né, o pesquisador principal, o PI, que é basicamente sair da primeira autoria e ir para a última autoria, né, se tornar um pesquisador sênior. Dos 37 fatores que foram significativos pela metodologia, gender está na sexta posição, mostrando a importância, e os próprios autores dizem que ficaram surpresos com isso. Então, tomando mesmo, né, uma frase do artigo, tendo em conta o mesmo número de publicações, os homens têm muito maior probabilidade do que as mulheres de se tornarem investigadores principais, tá? Então, só de ter um nome masculino, você já tem uma ajuda aí grande para se tornar um pesquisador principal. Esse trabalho da PLOS ONE mais recente, de 2008, analisou só os artigos, os journals indexados pela Nature, que em geral são journals de alto impacto, né? Vejam vocês, só 33% deles têm mulheres na primeira autoria e só 18% tem homens, tem mulheres na última autoria, desculpa. Tá? Então, na última autoria, que é essa posição sênior, essa situação é ainda mais grave. Mais do que isso, quanto maior o fator de impacto da revista, menor o número de artigos com mulheres na última autoria, então ainda depende do fator de impacto. Isso pode piorar esses 18%. E artigos com mulheres em posição-chave são menos frequentemente citados. Essa menor quantidade de citação é confirmada pelo relatório da Elsevier agora de 2020, tá? Esse viés, né, que a gente acha que é um viés implícito no julgamento das mulheres, também interfere no recebimento de financiamento, tá? Então, esse é um trabalho mais antigo, de uma agência da Suécia, que mostra que as mulheres precisam ter 2 vezes mais publicações para receber o mesmo nível, o mesmo score de competência em comparação aos seus companheiros, né, homens cientistas. Esse é um trabalho também interessante, feito pelo NIH, que analisou uma série de publicações, de grants, né, de recebimento de grants, e aí, resumindo a história, eles viram que as mulheres recebem grants tanto quanto os homens, mas na renovação, as mulheres têm bem menos chances de renovar os grants em relação aos homens, tá? Então, aí, quem tiver interesse pode pegar essa referência e olhar com mais calma. Aqui também é um trabalho da Holanda, mostrando que, na verdade, ocorre esse viés mesmo de menor recebimento de grants por mulheres, né? Aqui ó, vai caindo, elas aplicam menos e elas ganham menos, e quando eles olham qual é a diferença na nota para receber o grant, vejam que não é na qualidade da proposta, nem no quanto aquele conhecimento que ela está sendo feito é útil para a sociedade, é na qualidade do pesquisador.
Então, as mulheres, em média, são consideradas menos qualificadas do que os homens, e isso impacta no recebimento do grant. Bom, esse efeito tesoura, eu não posso deixar de mencionar, ele é ainda muito piorado se a gente for olhar a questão de raça, tá? Então, 2 dados para vocês do INEP e do CNPq. O percentual de mulheres negras, pretas e pardas, doutoras, professoras de programas de pós-graduação é inferior a 3%, e apenas 7% das bolsistas de produtividade são mulheres negras. Então, esses números, eles são quase que indecentes, né, e nos convidam a uma reflexão do tamanho do apartheid racial que a gente tem dentro da ciência. Isso tem sido muito discutido no mundo. Eu não sei se vocês têm acompanhado nesse último mês, né, com os movimentos todos nos Estados Unidos. Várias revistas lançaram editoriais, né? A da Cell, ela é uma editorial assim bem contundente, né? A ciência tem um problema de racismo. Aí no editorial eles falam, nós temos que assumir isso, nós somos cientistas e nós temos que encontrar soluções. Então, nós convocamos a todos para que isso, né, vamos buscar que maneira que a gente tem para resolver essa falta de equidade racial. A Nature também tem um editorial bem contundente, então tem saído muito essa questão. E por que é tão importante diversidade? Ter mulheres, LGBTs, negros? Primeiro, por justiça, não tem por que essas pessoas serem excluídas, né? No caso das mulheres e dos negros, são metade da população no Brasil, então só por isso já seria suficiente, mas tem mais, também por eficiência, né? Então a gente já tem vários trabalhos, eu botei uma revisão aqui da PNS, recente, se vocês quiserem ter acesso, que mostra que a diversidade, aqui no caso de gênero, leva a uma melhor ciência por razões que quase são óbvias, né? A diversidade, ela amplia pontos de vista, questões levantadas e até as áreas que são investigadas pelos pesquisadores, né? Nesse artigo, eles dão várias evidências de que se as mulheres forem coordenadoras dos projetos de pesquisas ou estiverem no grupo de pesquisa, as próprias questões de estudo das próprias mulheres são mais levantadas, né? Então, gênero faz mais parte das pesquisas se você tiver mulher no grupo, né? Entre várias outras coisas que esse artigo comenta. Então, esse efeito tesoura, tudo isso que esse cenário todo que eu estou mostrando para vocês, ele pode ser explicado por muitas coisas, né? Pela construção dos estereótipos de gênero, viés implícito. Eu e a Karen Calaz, a Fátima Hertal, a professora Eliane Beauchamp, a gente tem trabalhado nisso e eu já, inclusive, ministrei várias palestras falando sobre esse aspecto. Assédio é um outro fator que explica também o efeito tesoura. A divisão sexual do trabalho, isso que a gente já falou, né? As atribuições são culturalmente, socialmente atribuídas às mulheres, as de cuidado, né? Da casa e com os filhos, e a maternidade também é uma questão que eu vou comentar um pouquinho mais com vocês agora. Então, eu vou comentar um pouco do movimento Parenting Science, do qual eu faço parte. Ele foi criado pela Fernanda, que vocês estão vendo aqui, com 3 filhos, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Foi criado um movimento criado em 2017 para discutir isso, né, um pouco o impacto da maternidade na carreira científica. Já foram realizados 2 simpósios sobre maternidade e ciência, organizados por esse grupo, do qual eu faço parte. Foi um grupo, então, que era inicialmente lá do Rio Grande do Sul, mas hoje ele já é nacional. Fez várias ações, o Parenting Insights, um deles é a maternidade no Lattes, né? E aqui eu coloco, se vocês quiserem nos acompanhar nas redes, né? Nós estamos no Facebook, Instagram, no Twitter, no YouTube, e aqui é um pouco dos componentes do grupo. Então, um dos primeiros trabalhos do Parent, lá em 2017, foi mostrar que após o nascimento do filho, ocorre uma queda esperada na produtividade dos cientistas. Esperada por quê? Bom, porque no mínimo você ficou 6 meses afastado em licença maternidade, né? Mas o que é interessante é que essa queda na produtividade, foram mais de 1.000 currículos analisados, ela demora um tempo para se recuperar, né? Vejam vocês que 4 anos depois, 5, ainda não houve uma recuperação total. Então, baseado nesses dados, o Parent começou esse movimento de maternidade no Lattes para que, pelo menos, as pessoas que avaliam os currículos entendam o motivo desse buraco na produção, né, das cientistas. E, de fato, né, vários editais agora já estão contabilizando a maternidade. A UF foi bastante pioneira entre as universidades, eu vou comentar depois. A UFPEL, a Unipampa, a Fiocruz, a FAPERJ já contabiliza. E, na verdade, o primeiro instituto a fazer isso a primeiro edital a fazer isso no Brasil foi feito pelo Instituto Serra-Pilheira. Um dado que é bastante chocante nessa primeira pesquisa é que, das cientistas que responderam,
54% delas disseram que somente elas cuidavam dos filhos, né? O que mostra a falta de apoio à maternidade que a gente vivencia nos dias de hoje, né? Mais da metade das mulheres cientistas, mães, diziam que apenas elas, praticamente elas, é que cuidavam dos filhos. É um dado bastante assustador até. E isso nos leva a pensar um pouco também no próprio conceito de maternidade. Eu trago aqui para vocês o caso da Mileva Einstein, que é bastante emblemático, tanto pelo apagamento da contribuição dela na teoria do Einstein, né? As cartas que foram reveladas a partir da década de 80 mostram o Einstein se referindo a ela, né? Conversando com ela, e ele falava a nossa teoria. Então tem várias evidências. Eu coloquei aqui algumas matérias para vocês olharem depois, quem tiver interesse. Tem várias evidências de que ela teve uma contribuição fundamental para a teoria do Einstein. E não só ela não foi reconhecida, como o Einstein se separou dela, e ela ficou cuidando até o resto da vida do filho que eles tiveram, que foi diagnosticado com esquizofrenia, um filho que depois que ela morreu foi internado e ele nunca visitou, né? Então eu acho assim uma história bem emblemática dessa posição do apagamento da mulher, da atribuição da maternidade apenas à mulher, né? Então, reforçando aquele dado do Parent, de 54% lá, que nós acabamos de ver. E também eu trago para vocês aqui que esse próprio conceito de maternidade é uma construção social, existem várias maternidades possíveis, e se a gente for olhar, sair dessa nossa cultura mais judaico-cristã, né, que atribui muito a maternidade à mãe, se a gente for olhar outras culturas, como as culturas de matriz africana ou as culturas indígenas, a maternidade, né, ou a parentalidade, o cuidado com a criança é muito mais dividido, né, do que na nossa cultura, que é muito centrado na mãe. Então, eu trouxe para vocês esse provérbio africano. É preciso uma aldeia para se educar uma criança. Eu acho lindo, né? Porque mostra que isso pode ser bem mais compartilhado. Então, o próprio conceito de maternidade é uma coisa que a gente precisa refletir sobre. Bom, então, esse é um panorama geral, terei muito mais para falar. No pós-pandemia, o que, que a gente vê? Né? Um exacerbamento, digamos assim, dessas diferenças. Então, a primeira coisa que aconteceu em relação à produtividade é que alguns editores de várias revistas, né, aqui eu estou colocando duas, disseram que perceberam que as mulheres pararam de submeter artigos. Né? Essa Elizabeth Hannon, ela falou, olha, eu nunca vi nada parecido. E o David Samuels, que é de uma revista americana, ele falou, olha, aumentaram até as submissões, mas esse aumento foi inteiramente impulsionado pelos homens. Então, nós do Parent aí começamos a ficar preocupados logo que começou a pandemia com esse cenário, porque a gente imaginou, nós, né, conversando entre nós, e as mensagens que nós recebemos da internet, é que as mães, especialmente de crianças pequenas, estavam completamente apavoradas porque não estavam conseguindo produzir, ao contrário dos colegas, né, principalmente os homens, que relatavam que, já que não tinham tantas atribuições da universidade, como aula e administrativas, né, no começo ali da pandemia, eles estavam mais produtivos do que nunca. Isso já foi quantificado, tem alguns trabalhos mostrando, inclusive, que a submissão de pré-print está menor, né, de mulheres em relação a homens, mas esse é um dado da revista Dados, que é uma revista de ciências sociais aqui da UERJ, que mostra que a submissão de artigos a cada 3 meses, a partir de 2016, né, então vejam aqui que a autoria feminina, independente da posição, tem uma média aí de mais ou menos 40%, quando chega a pandemia, esse número cai para 28%, e quando a gente olha a posição na primeira autoria, vejam que essa queda vai para 13%, tá? Então, realmente, as mulheres deu um blackout aí na submissão de artigos por mulheres, o que vai ter uma implicação grande no futuro, né, para a carreira dessas cientistas. Nós, do Parent, percebendo esse impacto, nós escrevemos uma carta que, para nossa surpresa, foi aceita na Science, foi publicada em maio de 2020, então nós fizemos esse alerta, olha, é possível que ocorra um impacto sem precedentes na equidade de gênero por conta da pandemia. E escrevemos cartas também para a agência de fomento, especialmente para a CAPES, isso foi antes de ter sido adiado o prazo, né, das bolsas, e a gente não sabe se isso teve algum impacto, porque a gente não recebeu um feedback, mas o fato é que a CAPES, ainda bem, né, adiou os prazos das bolsas, das defesas das dissertações e teses. E aí nós fizemos uma série de pesquisas, formulários online, para tentar avaliar como é que estava a produtividade dos cientistas brasileiros durante a pandemia, né? Então, esses dados do Parenting Science que eu vou mostrar para vocês, nós fizemos uma live ontem,
já mostrando esses dados, e vamos liberar essa semana ainda um relatório, um informativo com todos esses dados que eu vou com os dados que eu vou mostrar para vocês e muitos outros, né? Que a gente fez um levantamento grande. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos mais de 14 mil respondentes entre discentes de pós-graduação, pós-doutorandos e docentes, tá? Aqui está o N, pós-doutorando foi o que a gente teve o menor N. Aqui só para mostrar o perfil, né, vejam que discentes de pós-graduação, pós-docs e docentes, homens e mulheres que responderam, a gente tem um viés maior de respostas para mulheres, o que é bem conhecido para quem trabalha com formulário online, né, as mulheres respondem mais do que os homens, independente de o que está sendo pesquisado, e de raça, confirmando aquela exclusão que eu já tinha comentado com vocês. Vejam que em docentes só 18% são negros, pós-docs 22%, e discentes, né, a gente já tem uma maior, até pelas políticas de ações afirmativas que vem acontecendo, a gente já tem um maior número de negros, mas ainda muito baixo. Em termos de trabalho remoto, os discentes de pós-graduação disseram que só 30% estavam conseguindo fazer o trabalho remoto, isso no começo da pandemia, 70% não. E aí a gente já vê um recorte de gênero importante, mulheres versus homens, bem menos mulheres do que homens. De raça, a gente também vê uma diferença, vejam homens brancos para homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, né? Vai caindo esse percentual. E quando a gente coloca a parentalidade, esses dados ficam bem chocantes, né? Homens com filhos, 41% conseguiam trabalhar na pandemia, 20%, cai 20% para homens com filhos, mulheres sem filhos, cai um pouco também, mas é maior, e as mulheres com filhos, desculpa, só 11%, mostrando o efeito importante da parentalidade. Em relação aos pós-doutorandos, 18% só disseram que estavam conseguindo trabalhar, também um efeito de gênero grande aqui, 13% só de mulheres, e um efeito também grande de parentalidade, onde as mulheres com filhos são as mais impactadas, só 2% praticamente delas estavam conseguindo trabalhar remotamente, né, no começo da pandemia. Em termos de submissão de artigos, a gente vê um efeito grande nos pós-doutorandos também, né, uma redução aqui grande, e que acompanha aquela escadinha da parentalidade, as mulheres com filhos são as mais impactadas. Aí eu queria chamar bastante atenção para vocês os dados dos docentes, então a gente observa também o mesmo efeito, tá? Conseguir trabalhar, né, durante o isolamento social. Vejam aqui o percentual de mulheres com filhos como é baixo, só 4%. Cumprimento de prazos, a gente vê também o efeito de gênero um pouco menos crucial, né? Um pouco menos grave do que a gente já viu até agora, mas a gente chama a atenção o seguinte: uma das perguntas é quem se beneficiou quando a agência prorrogou o prazo, quem que utilizou essa prorrogação de prazos? Vejam que as mulheres com filhos são as mais beneficiadas pela prorrogação dos prazos, o que é importante se a gente for pensar em termos de políticas públicas. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu estou ainda online, só para eu ter algum feedback? Sim. Ai, desculpa, é porque a gente fica meio perdido aqui. Tá, submissão de artigos, esse eu acho que é o ponto mais importante. Um efeito grande de gênero, como vocês estão vendo aqui, né? Os homens submetendo muito mais os artigos após a pandemia, como planejado. Aqui um efeito de área, vejam que em todas as áreas, mas olha as ciências da saúde, como teve impacto entre homem e mulher, a diferença, né? 70% quase dos homens versus 50% das mulheres. A gente até ficou pensando se poderia ser um efeito relacionado à pandemia, a atuação das mulheres na pandemia, nas ciências da saúde, porque foi um efeito grande aqui. Nas engenharias já era meio esperado, porque a gente sabe que tem um gap de gênero grande. Mas aqui na ciência da saúde nos chamou atenção esse dado. Por tempo de carreira, então vejam que as mulheres que são contratadas mais recentemente têm um maior efeito, maior diferença entre os homens, né? Aquelas com mais de 10 a 15 anos, esse efeito diminui, essa diferença entre homens e mulheres na submissão de artigos. E, não surpreendentemente, mas é muito bom a gente registrar isso, quanto mais novos são os filhos, maior é o efeito. Vejam aqui, para quem tem filho de menos de 1 ano, 61% dos pais conseguiram submeter como
planejado versus 32% apenas das mulheres, né? Esse efeito é muito marcado para a idade dos filhos de 1 a 6 anos, e acima de 12 anos, na verdade, esse efeito se dilui, tá? Então, as mulheres com filhos pequenos é que são as mais impactadas. E eu queria chamar a atenção de vocês para a raça, né? A raça tem um papel importante, isso aqui é para homens, então vejam, tem uma diferença aqui, mas há uma certa diferença para homens brancos e negros, com e sem filhos, mas essa diferença é muito maior para as mulheres. E nos chamou a atenção que para as mulheres negras, independente de terem filhos ou não, elas foram mais impactadas pela pandemia. E, na verdade, as que se saem melhor, né, nesse cenário são as mulheres brancas sem filhos. Elas que são as que mais se aproximam dos homens, né? Mas as mulheres brancas com filhos, especialmente os pequenos, como a gente já viu, e as mulheres negras, independente de serem mães, foram bem impactadas. Então, assim, concluindo rapidamente, principalmente com relação à submissão, as mulheres negras com ou sem filhos e as mulheres brancas, especialmente aquelas com filhos até 12 anos, foram as mais impactadas, e os homens, especialmente os sem filhos, foram os menos impactados pela pandemia. Então, aqui só para dar a gestalt do resultado, então, gênero, ser mulher é um grande impacto, mas isso interage com parentalidade, ou seja, ter filhos. Além de mulher, se tiver filhos, o impacto é maior, a idade dos filhos é fundamental, o tempo de contratação, as mais novas têm maior impacto, e as mulheres negras é que têm o maior impacto também, né? Então, tem várias intersecções aí com gênero. Isso só mostra que a pandemia, né, vai agravar uma situação. Essa era a situação antes da pandemia, e com a pandemia a gente tem um agravamento grande aí da situação. Mas, por outro lado, né, para terminar com uma coisa um pouco mais otimista, a gente tem que pensar, então, nessas políticas de apoio relacionadas às mulheres, agora mais do que nunca. A existência, por exemplo, de grupos de trabalho, como o que a gente tem na UF, né, grupo de trabalho de gênero e diversidade nas universidades, é fundamental. Então, aqui a gente pega o exemplo da UF. Eu e a Karen Calaza, que está aqui, nós coordenamos esse grupo de professores, a professora Andréa Latiger, que é pró-reitora de pesquisa, faz parte do grupo, né, Maria Vargas, nós temos de várias, que vocês estão vendo, né, docentes de várias áreas, e tem sido muito importante, eu acho, que as universidades façam. A Unifesp também tem um GT de gênero muito importante, tem um trabalho grande para tentar diminuir essa inequidade, né. Nós, inclusive, fizemos uma carta agora com sugestões para tentar diminuir o impacto de gênero após a pandemia. Por exemplo, replanejar a carga horária didática atribuída às docentes, principalmente essas com filhos, né, principalmente as mulheres e as com filhos pequenos, reorientar as atribuições administrativas, substituindo temporariamente o docente, quando possível, de acordo com a sua vontade, em comissões ou cargos administrativos, estimular a orientação compartilhada com outros docentes, para que, né, a docente não fique sobrecarregada. Enfim, a gente fez uma série de propostas, eu não sei se vocês receberam, a gente pode discutir um pouco depois. Fizemos para discentes e técnicos administrativos também. Eu vou passar um pouco rápido para a gente ter tempo de discutir. Lembrando, né, que eu comentei com vocês, a UF ela foi assim, pioneira nessa questão dos editais, né, de incluir maternidade nos editais. Como vocês sabem, isso está dentro do edital PIBIC. Nós fizemos 2 materiais que nós consideramos bem importantes. Aqui está o nosso site do GT de Mulheres, né, aqui da UF, www.mulheresnaciencia.org. Um falando de propostas de políticas de apoio para a maternidade nas universidades, e outro falando dessas questões de viés implícito que acabam prejudicando as mulheres, né? Como reduzir, inclusive em processos seletivos, esse viés implícito. Quem tiver interesse, esse material está disponível lá. Grupos nas agências de fomento. Eu tive a oportunidade de fazer parte, né, desse GT da CAPES, de Equidade de Gênero, que estava indo muito bem. Eu vou mostrar para vocês só uma proposta que a gente já tinha feito. Aqui são os componentes, né? A Márcia Barbosa, para quem não conhece, está aqui. Catemari Rosa, Aline Pan. Um exemplo seria que a gente propôs lá, até baseado nos simpósios do Parenting Science, foi propor que a coordenação do programa, né, de pós-graduação tenha a opção de solicitar a suspensão temporária na avaliação quadrenal da produção científica de docentes e discentes, caso a pessoa tenha estado em licença maternidade, trocando em miúdos. Se o coordenador ou a coordenadora do programa, né, tivessem uma professora ou uma discente que tivesse entrado em licença maternidade durante o quadrênio,
o programa teria a opção, não é obrigatório, mas teria a opção de retirar apenas daquele quadriênio a produtividade dessa discente ou docente. Por quê? Porque a gente sabe, tem vários relatos disso, que muitas são afastadas, principalmente as docentes, dos programas de pós-graduação por conta dessa queda de produtividade. Então, para evitar um afastamento permanente, faria-se apenas uma retirada na produção daquele quadriênio, né? Então, estava caminhando super bem essa proposta, houve a mudança de governo, e esse GT teve suas atividades paralisadas, mas é um exemplo de que eu acho que assim, fundamental que a gente entre nas agências de fomento. Eu sou coordenadora da área biológicas na FAPERJ também, e nós estamos com essa entrada lá, né, no sentido de também colocar as questões de gênero dentro da FAPERJ, e já conseguimos que os dois principais editais da FAPERJ, não sei se vocês viram, o Cientista do Estado e o Jovem Cientista do nosso Estado, incluam a maternidade, né, também dentro dos seus editais. O Cláudio me pediu para falar disso, então eu vou falar, eu acho que é bem interessante mesmo, né, porque países com líderes mulheres têm mais sucesso no combate à Covid, então pode ter sido uma coincidência, porque também esses países, eles têm um nível educacional muito maior, mas o fato é que, aqui eu só botei um exemplo da Jacinda, né, é a primeira ministra da Nova Zelândia, e a gente tem também a Angela Merkel, tem várias outras. Os países que tinham mulheres como líderes, né, isso é uma matéria da UOL, se mostraram muito melhores para combater a pandemia. A matéria da UOL atribui isso a várias coisas, uma delas é a sensibilidade aos dados, né? As mulheres seriam mais sensíveis aos dados, demonstrariam mais empatia, então eu deixo um pouco essa reflexão para a gente discutir, né? Eu estava até conversando com o Cláudio, a gente estava falando, na verdade, provavelmente, aquela frase "the future is female", né? O futuro é feminino, é bastante verdadeira, não no sentido de mulheres, exatamente, mas no sentido da postura feminina, né? Que é uma postura mais cooperativa, menos violenta. Muito provavelmente, eu tenho dito isso em todas as lives, se a gente não mudar a postura nossa como ser humano em relação ao mundo, provavelmente nós seremos extintos. Né? A relação com a natureza, por exemplo, ela não pode ser dessa maneira predatória, né? E essa postura mais cooperativa, mais empática, mais feminina, provavelmente vai ajudar muito nisso, e o enfrentamento das mulheres aí na pandemia já tem demonstrado isso. Gente, desculpa, acho que eu falei demais. Estou aberta aí a todas as perguntas e discussões. Desculpa o tempo. Obrigado, professora Letícia. Foi excelente a sua apresentação. A gente já tem algumas Obrigada, Cláudia. perguntas aqui que chegaram, e eu gostaria de fazer um comentário e ouvir a sua opinião. Ontem eu estava estudando um assunto que é como você mantém, né, cara? Está sendo muito discutida a questão do Facebook agora, né? Várias empresas fazendo boicote ao Facebook. E os estudiosos das redes sociais falaram que uma das coisas é você manter as pessoas indignadas. Então, toda vez que você bota alguma coisa, algum assunto que deixa as pessoas indignadas, isso traz a atenção das pessoas, as pessoas permanecem e tal. Então, várias políticas aí dessas empresas das mídias sociais envolve esse tipo de notícia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso acaba não transformando a sociedade. Você vê uma sociedade polarizada, uma discussão muito, muito estéril aí permeando a sociedade. E a gente quer mudar a sociedade, né? E para mudar a sociedade, a primeira coisa é esse conhecimento da situação que a gente tem. E me causa ainda bastante espécie ver pessoas que acham que, né, a ciência não é uma coisa para mulher, que a mulher tem que se dedicar a outros assuntos. Isso falado às vezes por colegas, né, que trabalham do seu lado, que são professores, né, e que precisa muito desse assunto ser falado. Então, uma coisa que eu queria ouvir a sua opinião: os exemplos positivos, como foi da primeira-ministra da Nova Zelândia, e da cientista que, na minha opinião, se não fosse Einstein, ela seria a maior cientista da história, que é a Marie Curie. Marie Curie, eu trabalho com medicina nuclear, eu ia sugerir que toda palestra, se você falasse dela,
porque ela é um exemplo de mulher, de cientista, de quem teve filho, e de que ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel, e a filha ganhou um prêmio Nobel também. E na área da medicina nuclear, ela é muito valorizada. Todos os congressos têm a palestra Marie Curie, é a palestra principal do Congresso de Medicina Nuclear, tem o prêmio Marie Curie, e esse ano vai ter um filme, que ia ser lançado em 20 de março, que é o Radioativo, com a Rosamund Pike, falando da história da medicina nuclear e dela, né? E ele vai ser apresentado agora no Congresso Virtual de Medicina Nuclear. A abertura do Congresso vai ser sobre a história dele. Então, queria que você falasse um pouco dos exemplos positivos. Quem que você vê na ciência e que fez uma carreira como a sua, o que que você fez, o que que essas pessoas, Marie Curie e outras pesquisadoras que foram, que ganharam, qual foi o ambiente, quais foram as coisas que permitiram que elas chegassem aonde chegaram? Porque a Marie Curie, ela teve 3 filhos e ficou viúva com 38 anos e alcançou tudo que ela alcançou. E quais são as lições das mulheres que chegaram lá? E depois tenho aqui um comentário da professora Cristiane Bretas, que eu já vou colocar aqui, como que a gente pode, ela fala, né, existem pensamentos machistas na sociedade e um entendimento equivocado do feminismo. Como que a gente pode interpretar também a questão do feminismo nessa luta? E são várias questões. Eu vou começar então falando da Marie Curie, concordo contigo, ela é um ótimo exemplo de superação, mas a gente tem que lembrar que ela sofreu ela teve várias dificuldades, né? E ela teve um marido que a apoiou também, porque se não fosse isso, provavelmente ela não teria conseguido. Mas é um exemplo lindo, eu às vezes falo dela também nas minhas apresentações. Entretanto, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Cláudio, vamos dizer assim, nessa transformação dessas mulheres que conseguiram em heroínas, porque foi com um custo muito alto, pessoal, que elas conseguiram algumas dessas conquistas, né? Então, assim, a Marie Curie teve uma vida muito complicada. Se a gente vai olhar os bastidores da vida dela, ela foi discriminada, foi perseguida, né? Teve um emprego que ela não recebia o salário depois que começaram a pagar. Então, tem todo uma coisa que às vezes é apagada. É por isso que eu tenho gostado de falar mais da Mileva do que da Marie Curie, para lembrar dessas mulheres que foram apagadas. Eu acho que a gente tem que fazer esse resgate, né? Em relação ao né, eu estou entendendo, você está querendo dar uma mensagem mais otimista para as meninas, né, que estão aí nos assistindo. Então, eu acho assim, primeiro a gente tem que reconhecer o problema, como você falou bem, né? Então, existe o problema, nós precisamos dimensioná-lo. Ele não é pequeno, então como que nós vamos combatê-lo? E aí, respondendo, como é que a gente pode, então, tentar melhorar esse cenário? Até do meu ponto de vista, né? Eu acho que uma coisa fundamental é rede de apoio. Rede de apoio é fundamental. Então, a gente precisa, quando eu digo rede de apoio, e até uma das sugestões que está no nosso GT de Mulheres, é que, por exemplo, a gente faça orientação compartilhada dos alunos, né? Menos essa coisa de, sabe, que é um pensamento bastante masculino também dentro da ciência, de que eu preciso ser independente, tocar tudo sozinho, e ninguém pode me ajudar, não aceitar ajuda. Não, a gente, né? 4 cabeças pensam muito melhor que uma. Por que não? Fazer orientação dos projetos de maneira mais compartilhada. Na minha vida pessoal, eu só sobrevivi como cientista e estou onde eu estou hoje porque eu tive um grupo extremamente cooperativo. E se você for olhar, é um grupo basicamente de mulheres mães. Né? Tanto a minha colaboração internacional, a principal que eu tenho, é de uma mulher mãe. As minhas alunas, muitas são mulheres mães, e as minhas colegas, a Mirtz e a Isabel, para quem conhece o Labnec, nós somos mulheres mães e a gente se apoia muito umas às outras, né? Um dia teve uma reunião, uma não pôde ir porque o filho ficou doente, a outra assume e conversa com o aluno, dá uma orientação, né? Às vezes ele está empacado num ponto ali no projeto, que, claro, quem tem mais experiência, né, chega junto, e aí o aluno, ao invés de esperar mais uma semana, a orientadora se liberar para conseguir dar a orientação para ele, a outra já ajudou, né? Então eu acho que assim, a colaboração ela é fundamental.
A rede de apoio é fundamental. Isso tanto no trabalho quanto fora dele, né? Então, a gente precisa ter uma coisa que eu não tive tempo de comentar, mas é uma participação mais ativa dos homens na criação dos filhos, nas atividades domésticas, né? Não dá mais para um homem, ainda mais agora na pandemia, isso tem sido muito discutido, né? O homem ficar sentado vendo televisão enquanto a mulher trabalha. Isso, né, é uma situação que cada vez mais está ficando impossível. Então, a gente precisa conversar, mudar essa cultura, né? Porque existe essa cultura de atribuir às mulheres as funções de cuidado. Eu acho, então, rede colaborativa, a mudança dos homens. Tem alguns estudos que indicam também que homens em posição de liderança, uma coisa que muda muito é quando esses homens se sensibilizam às questões das mulheres. Tá? Por quê? Você vai fazer uma mesa para um congresso, não tem nenhuma mulher que possa estar naquela mesa. Você tem um cargo, né? Você está numa sociedade científica. Você vai lá, está presidente de uma sociedade científica. Será que não tem nenhuma mulher? Você não pode fazer um balanceamento de gênero na diretoria, né? Então, esses homens, quando se sensibilizam, eles fazem muita diferença. Né? Então, esse é um outro ponto-chave. Nós precisamos sensibilizar os homens líderes, nós precisamos de rede de apoio, nós precisamos desconstruir um pouco essa ideia de competição e de trabalhos solitários e independentes para partir mais para uma ideia de trabalho em rede e colaboração. E nós precisamos desmistificar a ideia da heroína, porque uma coisa importante que eu não comentei também é que muitas mulheres conseguiram, como a Marie Curie e outras, né? Nós temos algumas cientistas, um A, inclusive. Mas o preço que elas pagam em termos de saúde mental muitas vezes é grande também. Né? Então, é uma questão que fica. Tudo bem, algumas até conseguem. Primeiro que são algumas, né? Não é uma coisa geral. E não deveria ser assim. A pessoa não deveria ser uma Marie Curie para conseguir chegar lá, que era uma pessoa excepcional. Isso deveria estar igual, aberto a todas as mulheres, né? Não sei se eu respondi todas as questões. Ah, você falou do feminismo. Então, o feminismo, essa palavra feminismo, ela carrega, né, um peso aí, uma discussão. Às vezes eu até evito, às vezes eu falo, né, explicitamente. A gente tem que desconstruir um pouco isso. Feminismo é simplesmente brigar por uma igualdade, né, de possibilidades, de salário, né, é brigar pela equidade. Também reconheço que ela é uma palavra complicada, tem algumas questões, não temos um feminismo só, nós temos vários tipos de feminismo no Brasil e no mundo, né? Então, às vezes fica complicado usar essa palavra, então eu tenho falado em equidade de gênero, em igualdade, alguma coisa assim. Não sei se vocês querem que eu comente mais. Eu queria falar, aproveitar e estimular as pessoas a mandarem perguntas aqui pelo chat. Quando eu fui diretor científico da Society, a gente fez esse trabalho, levantamos um número de mulheres que falavam no Congresso. E ele foi aumentando ao longo dos anos, mas ficava em torno de 30%, 32%. E assim, quando você tenta estimular, não, será que não dá para chamar uma mulher para essa mesa que vai falar de arritmia e tal? E aí eu percebia muitos falando assim, mas vai chamar só porque é mulher? Então as pessoas ficavam questionando isso. Será que tem que ter uma cota porque ela é mulher? Eu acho que o contrário, né? Se você coloca a mulher ali, você vai ter uma visão completamente diferente. Tem estudos na área médica que mostram quando uma mulher atende uma outra mulher infartada, o resultado do desfecho do tratamento do infarto é melhor. A mulher tem a percepção de coisas no ambiente hospitalar, cirúrgico, que são diferentes dos homens e, na verdade, se completam, né? Mas ainda há esse pensamento que eu acho que a Cristiane Bretas falou, de muita discussão disso. Vai colocar só porque é mulher, que está com essa preocupação, mas acho que é uma preocupação real. A gente deve buscar ao máximo. Na nossa pós-graduação, a gente levantou agora os dados: 75% dos nossos discentes são mulheres. Então, durante a pandemia, você imagina o impacto dessas pessoas estão cuidando, né, de crianças, cuidando de outros familiares idosos, trabalhando fora, trabalhando dentro de casa, são profissionais da saúde. Muitos estão na linha de frente aí do atendimento e diversos ficaram doentes. E eu sempre gosto de falar,
teve uma enfermeira que ela ficou doente, e aí me avisou que não ia poder assistir a aula, e quando a gente, 2 semanas depois, abriu a sala, ela era a primeira de volta, né, a estar assistindo. Ela entrou logo e falou, já estou bem, quero assistir. Então, ainda tem isso, né, muita raça das pessoas, como você falou, tem as heroínas, né, e a gente espera que isso não seja necessário, que a pessoa coloque a sua vida em sacrifício aí, em função de uma carreira. Mas a gente ainda vê muita gente assim. Se alguém tiver ainda Cláudio, uma pergunta... Oi? Vale? você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, gostei muito da tua fala, é que a gente, dessa coisa das cotas, né, dessa preocupação. Então, primeira coisa que eu queria comentar sobre isso é que, às vezes, as mulheres, inclusive, recusam mais, a gente tem esse dado em artigos publicados, as mulheres são menos convidadas para dar palestras em congressos e elas recusam mais. Isso é geral. Se você for olhar praticamente todos os eventos científicos, as key lectures, né, aquelas palestras mais importantes, dificilmente. O percentual de mulher fica aí em 20%, nessas especiais, então, às vezes, até mais baixo. Então, a primeira coisa é que existe um desconforto das mulheres em ocupar esse espaço, que aí é uma coisa que a gente discute na coisa do viés implícito. Ela é tão difícil a mulher se ver naquele espaço que ela se sente desconfortável, né? É curioso que eu dei essa palestra uma vez e um colega nosso, homem, no final da palestra, que eu falei assim, os homens eles têm uma tendência maior a bullshitting, né? Eu não sei muito o assunto, mas vou lá e falo. Aí ele falou para mim assim, Letícia, você sabe que me chamaram para fazer uma palestra sobre meditação. Eu não sabia nada sobre o assunto e aceitei. Então, tem essa coisa, nós mulheres somos muito mais exigentes, né? Porque é um espaço que não é confortável, gente. Tá? Então, primeiro tem que trabalhar isso, né? E aí, portanto, a representatividade importa muito na medida que as meninas mais novas, né? As pesquisadoras mais novas, veem as mulheres ocupando esses espaços, elas vão se sentir mais confortáveis de estarem lá também, elas se sentem representadas, e isso muitas vezes acontece de maneira implícita, né? Mas o que eu queria chamar a atenção na tua fala, que eu acho que é muito importante que você falou, é que essa diversidade, ela não é só boa para a mulher, para o gênero feminino, ela é boa para todos. Porque na medida que você tem a inclusão de mais negros, mais LGBTs, mais mulheres, em todas as esferas, né, inclusive as decisivas, o mundo vai ficar melhor. Então, a cota, né, que a gente está comentando aqui, não é só para não é para beneficiar as mulheres, ou os negros, ou os LGBTs, é para beneficiar todos nós, inclusive os homens brancos cis, né, que estão no poder, porque você vai produzir um mundo, como você falou, vai ser mais eficiente, vai ser melhor, porque você tem pessoas com diferentes pontos de vista, que vão dar contribuições diferentes, né, então eu acho que esse é um ponto importante, as cotas são necessárias e não é só para favorecer aquele grupo, não é só por justiça. É para melhorar o próprio Congresso, vai ser melhor, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, que a gente não deve ter esse receio. Sim, a gente vai fazer cota, e é para justiça, com esse grupo que é subrepresentado, e é para melhorar o próprio Congresso. Vai ficar melhor, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Uma coisa importante, Letícia, que eu nunca tinha visto isso, já participo de congresso há muito tempo. Eu organizei esses 2 congressos aqui como diretor científico, e uma médica, a palestra dela era de abertura, 8h30 da manhã, no primeiro dia do congresso, e ela me ligou e falou, Cláudia, esse horário eu não consigo porque eu cuido da minha mãe, que é idosa, eu não consigo chegar aí. Então, assim, ela pediu nem para falar para as outras pessoas que ela tinha vergonha de não poder assistir, a poder aceitar a palestra, porque ela não conseguia estar envolvida cientificamente por um compromisso. Então, imagino que nunca tinha percebido que isso que você falou de ser mais recusas das mulheres, né? Mas eu percebi essa situação, que eu nunca vi nenhum homem recusar um congresso, uma palestra, porque tinha uma atribuição familiar, né? Então, isso me marcou, e a gente fez uma força danada para que a palestra dela fosse em outro dia, em outro horário, para ela participar, a fim de que ela pudesse, uma contribuição genuína que ela ia dar para o Congresso. Então, Cláudio, essa sensibilidade é que a gente precisa.
A gente precisa dessa sensibilidade, né? E aí, eu até vi que tem uma pergunta aqui em relação aos negros. A sensibilidade dos homens brancos, né, que estão no poder, em relação a isso, ela é fundamental, e de nós todos brancos em relação aos negros. Entender que existe uma série de dificuldades, né? Então, eu acho que uma palavra-chave aí é empatia, né? Tentar se colocar um pouco no lugar do outro, da onde vem a vivência dele, né? Eu tenho assistido muita palestra sobre mães negras na ciência, e aí elas dizem, olha, a preocupação da mãe negra não é se o filho vai ser cuidado em casa, quem vai cuidar, quem vai buscar na creche. Muitas vezes é que ele não corra na rua, porque ele vai ser confundido com bandido e ele pode morrer, né? Então, a gente ter essa empatia que são situações diferentes. Entrou uma pergunta aqui. Vamos ver. Como lidar com essa vergonha de dizer não? Da professora Eliette Franks. Ah, é. Ótima pergunta, Eliette. Então, a gente tem que, porque às vezes o não é necessário, né? Então, a gente tem que aprender a dizer não para não ficar sobrecarregado. Agora, eu acho que tem um outro aprendizado também, que é dizer sim, mesmo quando a gente não acha que é o ideal, né? Porque esse é um problema de nós mulheres, e eu me incluo nisso. Tenho tentado mudar, praticamente tudo que me convida, eu tento ao máximo aceitar, porque isso mudou muito depois que eu comecei a fazer esses trabalhos, né, e ler a literatura de mulheres na ciência, porque eu falei, não, eu tenho que, não posso, mesmo que eu não faça o meu melhor, é melhor estar uma mulher lá do que não ter ninguém. Então, nenhuma mulher, né, representando. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para diminuir um pouco a nossa crítica. E ser mais benevolente com a gente mesmo e com as outras mulheres, porque também nós somos muito críticas às vezes, né? Todos nós, isso é implicitamente colocado na gente, com a apresentação de mulheres. Às vezes o homem não faz uma apresentação tão boa, não é tão claro, os slides não estão tão bons, mas tudo bem. A mesma mulher, se for dar aquela apresentação, não tão claros, os slides meio confusos, já é um. Tá? Então a gente tem que ser um pouco menos crítico, eu acho, assim, com o gênero feminino de modo geral. E quando for dizer não, dizer não. E aí tem também uma questão que eu acho que é importante: a gente tem que incluir a parentalidade dentro das nossas atividades humanas. Porque, assim, se a gente não quer extinção, uma opção é a gente. Eu tenho sempre brincado com isso. Uma opção é a gente se extinguir como espécie, que eu acho que até pode ser uma boa para o planeta. Mas se a gente quer continuar existindo como espécie, a gente vai ter que ter filhos. Homens e mulheres terão filhos e cuidarão desses filhos. E isso tem que ser incluído. Então, por exemplo, os eventos científicos têm que ter espaço de recreação, para que os pais possam levar os filhos enquanto apresentam. A gente não pode, a gente tem que começar a se indignar com algumas coisas. Você vai num evento e só tem homem palestrando, tem que ficar indignado. Você olha uma mesa, só tem homem palestrando, tem que ter indignação em relação a isso. Você vai no evento científico, não tem espaço para as crianças, isso tem que criar uma, sabe, chegar para quem está organizando, olha só, não vai ter um espaço kids, e as mulheres e os homens também, né, os pais com uma paternidade mais ativa, que têm filhos pequenos, como é que eles vão fazer com essas crianças, né, como é que vai ser a viagem? As agências de fomento, não tem nenhum financiamento para ajudar a levar os filhos e tal, então a gente tem que começar a criar essas situações, assim, de que não normalizar, eu acho, essa situação. Eu, assim, tenho um exemplo de uma aluna que ela conseguiu um estágio no, na Itália. E ela tinha um filho, na época o filho estava com 6 meses. E aí ela foi, conseguiu lá, na Europa é bem fácil, né? Você ter creches e tal. E aí passava, deixava na creche, ia e voltava. Mas, assim, muitas outras mulheres aqui criticaram muito ela. Ah, como é que ela vai com um bebê pequeno? Só pensa nela, não sei o quê. Então, assim, é um pensamento arraigado na própria comunidade nossa, né? De que achar que a mulher tem que parar de fazer as coisas para se dedicar 100%, né? E vejo muita culpa, né? Muitas mulheres se sentindo Exatamente, Pedro. culpadas. Então, acho que passa por uma transformação do mindset das pessoas, né? E ela Com hoje, certeza. fora do Brasil, com 2 filhos pequenos, sendo muito bem sucedida no seu doutorado, e mostra que filho não pode ser a desculpa para você não fazer as coisas. Você tem que tentar fazer as coisas e ter o apoio, como você falou, a colaboração, mas a vontade tem que partir da pessoa, né, Letícia?
Isso é fundamental. Sim, sim. Eu acho que a gente tem aquilo que eu comentei rapidamente na palestra, a gente tem que mudar um pouco esse conceito de cuidado com as crianças, que é muito centrado na mãe, né? Então, assim, só para dar um exemplo, a Alexandra Anastácio, que é uma pessoa, nossa pró-reitora de graduação, que eu acho muito interessante, eu fiz uma live com ela, até pelo Parents, se vocês puderem assistir, está lá no canal do Parents, muito interessante, porque ela é muito bem resolvida com isso, e ela diz que na casa dela, a pessoa de referência é o marido dela, porque ela é pró-reitora de graduação, né? Uma mulher que está num espaço importante de poder, tem muita coisa para fazer. Então, quando o filho de noite tem um pesadelo, chama o pai, não chama ela. Eu acho isso fantástico, porque a gente tem que ter essa possibilidade de mudar um pouco esse papel tão centrado na mulher no cuidado dos filhos, né? Os filhos dela já estão lá com 10, 9, 10, 12 anos, então já estão numa outra fase. Não estou falando do primeiro ano da criança, que tem amamentação e tal, mas depois dessa fase inicial, a gente tem que ter esse jogo. E, curiosamente, Cláudia, as pessoas estranham isso. Como assim? Então ela não é a mãe, então qual é o problema de alguns momentos da vida, dependendo do estágio da carreira que a pessoa está, o pai ser a figura central? Né? Por que tem que ser sempre a mãe a vida inteira da criatura? Né? Então, essa é uma coisa que, inclusive, variou durante a história. Se vocês forem olhar a história da maternidade, ela mudou, nem sempre foi assim. Né? E é muito da nossa cultura judaico-cristã. Né? Então, se você for olhar a matriz africana, né, aquilo que você falou, vai a culpa junto. Nossa, eu saí de casa e deixei meu marido cuidando, então, sabe, eu me sinto culpada. A gente costuma falar assim, a gente tem que ter filhos como se não trabalhasse e trabalhasse como se não tivesse filho. Então, é uma situação enlouquecedora, né? Então, a gente tem que começar a desfazer essas questões sociais e culturais que são colocadas para a gente. Perfeito. Acho que a gente já está aqui 11h05. Tem uma pergunta aqui da Maitê Gondinha, acho que a gente podia responder essa e caminhar para o fim da Uhum. live. Tem uma pergunta. Como que você acha que impacta nessa luta o fato da maioria dos estudos científicos serem feitos em homens, ou que os modelos experimentais utilizem animais machos? A fisiologia da mulher ainda bem desconhecida. Isso também é uma forma de exclusão? Com certeza, ótima pergunta, obrigada, Maite. A Cris tem trabalhado, até sabe muito mais disso do que eu, se ela quiser até falar, né? Ela fez uma palestra muito boa para a gente, mostrando exatamente isso que você está dizendo, né? As mulheres não são estudadas, olhem isso, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, o impacto de administrar medicamentos para uma fisiologia que é completamente diferente, né? Nós sabemos disso, somos da área médica, biomédica. A fisiologia feminina ela é diferente da masculina. Então, se você não estuda fêmeas, como é que fica, né? Como é que a gente vai fazer administração de medicamentos? Então, esse artigo que eu citei da PNS, ele fala várias, inclusive em relação ao medicamento mesmo, fala vários artigos que mostram que se você tiver mulher coordenando o grupo de pesquisa, é mais fácil entrar o fator gênero dentro da pesquisa, né, dele ser estudado. Então, você tem toda a razão, Maite, isso é um problema sério que nós precisamos reverter dentro da ciência. Inclusive, algumas revistas já estão passando a exigir que você tenha um grupo de fêmeas no seu estudo para justamente contornar essa questão que é absurda, é um machismo estrutural imenso, né, que sequer as mulheres são estudadas. Né? Então, é muito importante isso mesmo. Obrigado, Letícia. Toda live eu tenho terminado pedindo que o palestrante ele dê uma palavra para os profissionais, principalmente que a gente, como trabalha na área da saúde, muitos estão na linha de frente na pandemia e são mulheres. Quais os conselhos e sugestões que você daria para uma mulher que está envolvida com o atendimento assistencial aí da pandemia e que também quer ser cientista, quer ter seu crescimento científico? O que você sugere, aconselha? E, mais uma vez, obrigado, Letícia, pelo seu tempo e Eu disponibilidade. Então, eu termino agradecendo muito o convite, é sempre um prazer estar conversando com vocês, e eu queria dizer o seguinte, para as mulheres, né, para todos nós temos um público aqui bastante feminino, se a gente, eu não vejo outra alternativa para o planeta
planeta, de saída para o planeta, que não seja de inclusão e de uma postura mais cooperativa, né, com a natureza, com o mundo, menos agressiva, menos violenta. E eu acho que as mulheres têm muito essa característica, não todas, obviamente, né? E há muitos homens também que têm essas características que a gente vai chamar, entre aspas, aí de mais femininas, mas eu acho que esse é o caminho. Então, apesar da gente estar vivendo a pandemia, que é um momento muito, muito crítico, né? De muita dificuldade emocional, física, de saúde, o isolamento social, apesar da gente estar vivendo um momento conturbado no Brasil em termos políticos, eu tenho dito nas minhas palestras, né, é um comentário vetorial, eles podem mudar a velocidade, mas não a direção. Então, a direção é a direção da inclusão, a gente não tem outra saída. E é preciso que nós, mulheres, né, e os negros, as mulheres, LGBTs, a gente se empodere desse poder que a gente tem de transformação. E ele passa muito por aquilo que eu já comentei, que é a questão de a gente fazer rede de apoio. A gente precisa criar conexões, e aí até falando um pouco do Facebook, né, as redes sociais agora, acho que elas podem ser bem utilizadas também nesse sentido. Vamos nos identificar, nós entre nós, né, quem está do mesmo lado, vamos fazer rede, vamos nos apoiar, um ajuda o outro, porque as dificuldades são muito compartilhadas, muitos de nós sentem as mesmas coisas. Então, sem essa rede, sem a cooperação, sem a aceitação, a empatia do outro, simplesmente, eu acredito nisso, a nossa espécie vai se extinguir. Então, hoje, o poder de manutenção dessa espécie no planeta depende de nós, os excluídos. Então, vamos nos juntar e caminhar junto para que essa espécie continue existindo, tá bom? Muito obrigada. Eu tenho bastante esperança. Obrigado, professora Letícia, foi excelente. Aprendi muito, mais uma vez, é encantadora a sua aula. Agradeço muito. A pós-graduação é um local que pode contar com a gente para todas as iniciativas possíveis. Várias coisas a gente vai tentar implementar e melhorar no programa a partir das suas falas, das suas sugestões. E, mais uma vez, falo para que todos vejam depois essa palestra no YouTube, no canal da pós-graduação e a divulguem para outras pessoas que vai ajudar muito. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada a todo mundo aí que assistiu.